Fala pessoal, professor Paulo Pereira aqui em mais um episódio, olha, do Envolvimento Estudantil e Democracia, ou É Democracia, recebendo aqui, olha, vereador Silvio Maurício. Obrigado pelo a- convite. Opa, que maravilha, aqui de Niterói, estou também com estudantes do Colégio 01, que são parceiros aqui do Instituto Léo, que está promovendo esse evento. Cauã, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Lucas aqui também. Obrigado. Sejam bem-vindos aí para a gente poder fazer esse bate-papo bem legal aqui e falar sobre um tema tão importante que é a democracia. Silvio, eu queria começar aqui dando-lhe a oportunidade aí para contar um pouquinho da sua história, dizer para a gente aqui como foi a sua trajetória, desde que você era aluno lá, seu envolvimento com as causas, com a política, com a democracia. Conta para a gente um pouquinho aqui para a gente começar. Olha, Paulo, assim, eu sou oriundo do movimento estudantil. Eu comecei no movimento estudantil muito novo, com 14 anos de idade, né, num colégio estadual aqui da cidade, que é o Manuel de Abreu, que fica ali na Lopes Trovão. E desde aquele momento ali eu comecei a organizar a luta do movimento estudantil. Na verdade, eu era aluno de uma escola particular, e aí minha família passou por questões financeiras, não conseguia mais pagar, fui para uma escola pública. E ali eu tive, um choque de realidade, né, do que são as escolas privadas e o que é a realidade da escola pública. E a partir dali eu acho que rolou um questionamento muito grande da minha parte, por quê? Sim. Né, por que que antes eu tinha professor, antes eu tinha sala com ar-condicionado, antes eu tinha futebol, e fui para uma escola pública do qual eu saía cedo porque faltava professor, saía cedo porque chovia, tinha goteira na sala, a gente não tinha aula, né. Tudo isso, assim, me fez o perfil dos meus amigos na sala de aula mudou. Quando eu estava na escola particular, a maior parte dos meus amigos eram brancos, de classe média. Quando eu fui para o Manuel de Abreu, a maior parte dos meus alunos, dos meus amigos de classe, eram negros, moradores da comunidade, da periferia. Então, tudo isso para mim me fez gerar uma série de questionamentos e também da gente poder se organizar para poder lutar. Então eu comecei o movimento estudantil dessa forma, tipo assim, de organizar a galera, vamos organizar então para a gente ter um campeonato, vamos organizar para a gente poder ter mais direitos, para a gente poder ter acesso à cultura, para a gente poder ter mais acesso à educação, para a gente lutar pela estrutura aqui. Aí a gente formou um grêmio, fomos para dentro do movimento estudantil, e aí a coisa foi crescendo, depois eu fui para o liceu, aí montei o grêmio do liceu também, Legal. que virei, presidente do grêmio de lá. Disputei a União Niteroense dos Estudantes Secundaristas, a gloriosa UNES, fui presidente da UNES, fui vice-presidente da UBS. Então, toda Legal, legal. todo um lastro aí Sim. dentro do movimento estudantil que é precioso demais, é uma escola de vida. Bacana. Ô Silvio, você sabe que, você estava falando, desse contraste que você viveu, né, É isso. que é uma questão que você teve ali de familiar, a questão financeira, mas que te oportunizou ter contato com essas 2 esferas tão distintas, né. E aí eu estava lembrando aqui que eu sou professor, né, já há 23 anos, e olha que interessante, eu me identifiquei muito, né, porque até pouco tempo atrás, ali 2016 mais ou menos, eu dava aula como professor da prefeitura de Duque de Caxias, né, eu sou estatutário, né, e dava aula em Saracuruna. Saracuruna é um bairro pobre ali, de Duque de Caxias, próximo num CIEP municipalizado, quase dentro de uma comunidade, né. Isso era uma terça-feira de manhã, eu dava aula lá. E no mesmo dia à tarde, eu ia para o centro do Rio para dar aula num colégio super tradicional, vou falar até o nome, que é o São Bento, que é um colégio, de pessoas ricas. Então eu experimentei muito esse contraste, É isso. de você estar num ambiente que tinha aluno meu ali, que não tinha pai, ou que o pai estava no sistema carcerário, que às vezes morava numa casa de 2 cômodos com 6, 7, 8 pessoas, que se não fosse a merenda da escola não tinha o que comer. É isso. Isso de manhã, de uma terça-feira, eu tinha essa era a minha realidade, e à tarde eu estava num grupo de pessoas onde, cara, passei minhas férias nos Estados Unidos, sabe, Fui pra Europa. fui pra Europa, moro no Leblon e tal, o trânsito para vir chegar aqui no centro tá ruim. E quando você experimenta realidades tão distintas,
é difícil você não se indignar e querer fazer uma coisa. Querer Eu fazer a acho diferença de eu alguma acho que forma. foi isso que você sentiu É. naturalmente ali de: "Cara, eu tô conhecendo uma realidade que pra mim não estava". É que você sai da sua bolha, né. Isso aí. E porque eu fico pensando: "Cara, se eu não tivesse ido para a escola pública, se eu tivesse Provavelmente é. seguido daquilo ali", porque quando você vive ali dentro, Sim. você acha que todo mundo, como eu achava, até eu sair dali, que todo mundo também tinha uma escola igual a minha. Que Exatamente. todo mundo tinha a mesma estrutura, que todo mundo tinha os mesmos direitos, que todo mundo tinha os mesmos direitos não, melhor, os mesmos privilégios. Sim, Que na minha verdade. época naquela época eu achava que era direito, depois eu descobri que era um privilégio. É verdade. Quando eu fui pra escola pública que eu vi que tudo que eu tinha era um privilégio, que na verdade aquilo é negado a muita gente, né. Claro que com 14 anos de idade eu tô falando essas coisas aqui, eu não tinha uma eu só tinha uma coisa que tipo assim: "Cara, eu Tem alguma quero". coisa aí. Eu só quero, pô, vamos organizar para ter um campeonato de futebol, vamos organizar pra gente poder ter o passe livre. É obviamente que eram coisas, assim, mais diretas, objetivas, mas que hoje moldaram inteiramente a minha pessoa, a minha trajetória. Certamente eu não seria vereador da cidade se eu não Sim, tivesse é essa trajetória verdade. no movimento estudantil. E o senhor veio assim experimentou os 2 lados, a escola pública, a escola particular. Qual foi o momento mais marcante sobre democracia que você experimentou na vida? Ó, Cauã, o senhor tá no céu. É. Pode chamar de você, não se preocupa com isso. Cara, olha, eu acho que, tipo assim, pensar tanto no movimento estudantil quanto a democracia, que estão entrelaçados, né, são coisas que elas estão relacionadas, eu acho que na questão da própria democracia, para mim, eu acho que foi a primeira eleição do Lula, em 2002, é uma coisa que para mim foi muito tocante. Marcante. Marcante, né, a gente poder eleger o primeiro presidente operário nordestino do país. Foi meu primeiro voto, eu Legal. tinha 16 anos de idade, a eleição de 2002, então foi minha primeira vez que eu votei. Então para mim isso é marcante, né. E, no movimento estudantil, eu lembro quando eu fui presidente da UNES, e a gente estava tendo ataques muito cruéis, assim, à educação do estado, estavam cortando verba das escolas estaduais. E aí a gente precisava fazer uma grande manifestação contra isso. Aí eu lembro que eu e toda a diretoria da UNES, a gente passou a madrugada colando cartaz na cidade de Niterói inteira, para que a cidade amanhecesse cheia de cartaz de convocação, convocando os estudantes. E aí a gente convocou, foi uma das últimas grandes manifestações estudantis da cidade. Sim. E a gente colocou em torno de 7.000 estudantes na Amaral Peixoto. Pô, bacana Era uma coisa, demais. assim, tomada. E a gente tinha um carro de som que na época era emprestado do Sindicato dos Metalúrgicos, que sempre foram muito solidários à luta dos estudantes. E aí a gente começou a caminhar com os estudantes. E eu era o presidente da UNES, eu tinha ido falar com a PM, eu tinha ido falar com o pessoal que era responsabilidade minha, eu tinha assinado o termo. Então, é uma responsa quando você faz Uhum. isso. E aí, quando a gente estava saindo assim, em passeata, o carro de som falhou, Cara, não tinha mais o microfone. E aí aquilo dali causou um pânico e tudo mais, e todo mundo e como é que a gente ia guiar aquela horda de jovens? Porque aquilo dali para virar uma confusão não pô, custa. imagina. Aí eu desci, né, a galera me colocou no ombro, né, os estudantes maiores me levantaram no ombro, assim, Caramba. e aí eu fui gritando, dizendo o que a gente Mas tinha que fazer. marcante mesmo. A Amaral Peixoto inteira e todo mundo seguindo e todo mundo Legal. olhando. Causa até mais impacto do que um carro de É som. verdade, tipo assim, e aí, É tipo assim, verdade. cheguei. Mostra mais união entre esses estudantes. Mais proximidade. Minha garganta Foi para o espaço, é isso aí com para o certeza. espaço, para o espaço. E a gente fazia aquele jogral, né, que é pedir para que eu falo e todo mundo vai Vai repetindo. repetindo. E assim a gente foi guiando Demais, a demais, fantástico. passeata até o final da Amaral Peixoto. Então acho que esse foi um momento que eu não vou esquecer Fantástico, nunca na minha vida, fantástico. assim. Isso precisava estar registrado, que isso é fantástico. É, Com certeza deve ter sido muito emocionante ali. foi mesmo. Legal, legal. Você E consegue aí, Lucas? perceber alguma diferença do movimento estudantil da sua época para o de hoje em dia? Cara, essa é uma boa pergunta. Assim, eu acho que tem, assim. Eu acho que tem a questão
de um impacto muito grande que é das redes sociais hoje, Sim. sabe? Eu acho que a forma como os jovens se relacionam com as redes sociais, como é que eles se organizam hoje. Na minha época, que eu fui presidente da UNES, líder assim, estudantil, a gente não tinha essas redes sociais. Utilizar o celular já era difícil pra Isso. caraca. A própria ligação não era O mundo mudou muito. uma coisa popular, né? Eu lembro que a gente tinha aquela coisa de ligar a cobrar, né? 9090, pro outro. Eles não sabem o que é isso, mas devem imaginar. Exatamente, né? Então eu acho que hoje os movimentos sociais, pautados pelas próprias redes sociais, por essas novas ferramentas de organização, eu acho que elas impactam muito fortemente a organização dos próprios estudantes hoje, como é que eles fazem. Que às vezes o pessoal fala assim: ah, se houve um movimento estudantil hoje não é mais como era da sua época. E eu, até como professor de história, historiador, eu falei, e nem pode ser, porque é um novo tempo histórico, é uma nova forma, né? A gente se organizava muito. Se a gente quisesse falar, tinha que ser presencial. Hoje em dia você tem grupo de WhatsApp para tudo, né? Falando Isso. para essas coisas todas. E, obviamente, que eu acho que hoje também o pessoal de hoje do movimento estudantil passou por um contexto mais duro do que o meu, Sim. né? Eu acho que quem viveu, por exemplo, o último governo, antes do Lula, que atacou muito a educação, que atacou muito setores do movimento social, que não teve diálogo, isso foi muito sofrido. Eu fui líder estudantil num período, que o governo federal ele tinha muito mais diálogo com os movimentos sociais. E eu costumo falar que isso era inclusive um parêntese na história Sim. do Brasil, assim, né, de você ter um governo que tem diálogo e que consegue estudar. Eu lembro que quando eu fui vice-presidente da UBS, eu fui para uma reunião com o Haddad. Caramba. O Haddad era o ministro da educação, Sim. na época do Lula, e a gente foi lá entregar o PNE, que era o Plano Nacional da Educação, que era a nossa proposta da UBS, dos estudantes, Legal. e o Haddad recebeu, implementou uma série de medidas nossas, né. Então eu acho que são contextos, políticos diferentes e contextos históricos diferentes também, que implicam uma série de coisas que, enfim, acho que é mais ou menos isso. Não, mas Você falou sobre quando você estudou, viu de perto a desigualdade, experimentou os dois lados. A escola pública ainda continua passando por esses problemas de merenda, de falta de professores, falta de aula, o ensino Mas não tem nem comparação. Então você acha que desse tempo pra cá também teria que ter acontecido alguma mudança, até pelos engajamento. Então você acha que ainda tem mais a acontecer? Como é que você vê, assim, para o futuro, como que os alunos podem fazer? Porque acaba tendo também uma falta de interesse dos alunos. Você vê muitos alunos querendo faltar aula, querendo ir para outro caminho. Você vê as escolas hoje mais vazias, assim, mais crianças no crime. Então, assim, o que você acha que é preciso para ter mais, força a escola pública, para ter um ensino melhor, comida? olha, o Cauã, eu acho que assim, acho que não é só os estudantes, Sim. sabe? Eu acho que a sociedade como inteira ela tá desencantada, ela tá desacreditada, né? Eu acho que as pessoas elas perderam a fé no futuro, assim, de que é possível mudar, né? O nosso próprio sistema político sofre uma crise real, né? Nosso sistema democrático, as pessoas, elas não só os estudantes não se interessam mais pela organização, pela política, ou grande parte deles, mas as próprias pessoas não querem mais ir votar, tanto que o número de abstenções e nulos são sempre maiores, até inclusive das pessoas que vão votar. Isso é um recado que a sociedade nos sim. dá da insatisfação, né, e de como ela está totalmente desacreditada. Então, eu acho que de uma certa forma, mas que eu acho que por mais que a realidade seja dura, a gente a gente não pode deixar de acreditar, porque se a gente deixar de acreditar, a gente vai entregar de fato o futuro, não sei para onde vai, Sim. entendeu? Eu falei muito isso quando eu estava em campanha aqui, que era a gente ainda buscar se organizar, porque tem as pessoas que não acreditam na política, que não acreditam no movimento estudantil, mas se nós não ocuparmos esses espaços, alguém vai ocupar. E não necessariamente
vai ser alguém que vai ser compromissado com a luta dos estudantes, que vai ser compromissado com a luta do povo, que vai ser compromissado com a luta do trabalhador, Verdade. né? Tem muita gente que está na política por outros interesses, ou está no movimento social por outros interesses, né? Então a gente precisa fazer com que as pessoas elas entendam que a saída para nós é a organização, é a coletividade, é a gente continuar acreditando que a gente pode mudar. Se a gente perder essa esperança em nós, Aí vai desandar, né? aí acabou tudo. Eu percebo na política, né, sobretudo aqui no Brasil, mas se replica em outros cenários também, existe uma problemática que se retroalimenta, que é a seguinte, né? A pessoa, ela se depara com um cenário político onde, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, sei lá, todos os ex-governadores, 4 ou 5 pelo menos aí, foram presos. Sim. A gente tem hoje na presidência, né? E aí, independente de lado, né, de estar correto ou não, situações onde presidentes também estão com essa questão, né, de corrupção, enfim. De ambos os lados. De ambos os lados, E aí a pessoa olha para um cenário desse e ela começa a ter uma ojeriza da política, que é assim, cara, esse ambiente aí não é para mim. E aí, por que eu digo que esse fenômeno ele se retroalimenta? Que aí as pessoas boas, Se afasta. as pessoas se afastam. E aí, como você falou, deixando espaço justamente para as pessoas que estão com segundas, terceiras intenções ali, que não é de melhorar nada. Entendeu? Então, é uma situação que a gente precisa ter um olhar. Cara, eu sei que não está no cenário adequado, mas tem gente boa lá. A gente percebe que ainda tem muita gente que quer fazer uma coisa. Mas essas pessoas precisam de mais pessoas boas. Então não adianta a gente que está, digamos assim, né, que tem boa intenção, que quer mudar, que são pessoas boas, pessoas do trabalho, que acreditam que a coisa pode melhorar, a gente não pode se afastar disso. Porque cada vez que a gente se afasta, é mais espaço para quem. Você entende? Sim. Isso é uma problemática que como que se resolve? Aí, acho que a pergunta que eu tenho para ti é essa. Porque quando você olha para a década de 60, 70, você tinha a questão do ataque ali à democracia A ditadura. acontecendo, a ditadura, né? O momento de nós estava muito palpável que precisava ser feito. Hoje, a gente tem, entre aspas, uma certa estabilidade democrática e que a pessoa se afasta e acha, sobretudo quem já nasceu dentro de um cenário de estabilidade democrática, ela não acha que vai acontecer de novo. Ela não acredita que precisa se envolver. E ela se afasta e fica confortável. Mas não. Talvez é questão de tempo para acontecer alguma coisa. Isso é prova que está acontecendo agora, mas que graças a Deus não se concretizou. Como é que você olha isso? E como é que você comenta sobre isso e traz essas pessoas, sobretudo a juventude, sobretudo o movimento estudantil, para esse cenário de luta, de perceber que precisa ser feito alguma coisa, mesmo em tempos de estabilidade democrática, porque senão a coisa aí que não melhora mesmo. Aí como é que você analisa, vê isso? Como que essa garotada um pouco mais nova consegue se engajar nisso? Olha, eu acho que acontece o seguinte, eu acho que tem 2 coisas que você falou, uma que eu achei que era uma colocação muito boa, a respeito da política, como as pessoas elas se afastam da política, mas eu acho que isso é um projeto em curso ao Brasil mesmo. Existe um movimento no Brasil que é a criminalização da política. Então, o que as pessoas fazem é só pauta negativa da política, ou seja, a política ela acaba se tornando um sinônimo de corrupção, a política acaba se tornando um sinônimo do que é ruim, a política se torna um sinônimo do que é ineficaz, a política se torna um sinônimo de atraso, né? Então, o cidadão ele não quer participar disso, porque isso é roubalheira, é crime, é não sei o quê. Só que aí, o que acontece? O cidadão que precisa da política, porque tem um cidadão que precisa da política. É verdade. E todo cidadão precisa, porque a gente precisa de política pública, a gente precisa de liberdade de expressão, a gente precisa de tudo aquilo que é garantido pelo Estado como direitos básicos para que a gente possa viver, certo? Só que a partir do momento que, através desse discurso de que a política é tudo que é ruim, a gente afasta o povo, a gente permite que o que é público seja capturado por interesses privados, Verdade. entende? Por uma galera
que já tem o poder, que já tem influência, que já tem dinheiro. Então é o seguinte, ótimo que o povo não acompanha a política. Como se já fosse o projeto é esse Vou pegar mesmo. um exemplo que aconteceu recentemente, eu não sei se vocês vão se lembrar disso. Você lembra que uma vez teve uma discussão de privatizar praia no Congresso? De privatização Lembro, das cara. praias. Lembro. Isso aconteceu ano passado, gente. Eu lembro. Foi apresentado por um senador para privatizar as praias, né? E Ali já tinha passado no uma Senado, taxa estava ali para a tendo, pessoa usar. estava sendo encaminhado para o Congresso. Só que aí, eu acho que a Luana Piovani, olha que loucura, aí a Luana Piovani foi lá, fez um story, Aí trouxe. botou a boca no trombone, aí todo mundo começou a falar disso, aí a população, que absurdo, como é que vai taxar praia, não sei o quê. Queria tirar um dos poucos direitos É verdade. gratuitos da população, que é você poder ir à praia no final de semana de graça, não sei o quê. Imagina você privatizar Itacoatiara. Imagina você privatizar Cambuinhas. E era isso que estava. Claro que no Chega a ser no absurdo projeto ter sido era para pautado, algumas né? praias do Nordeste, mas que se aprova para o Imagina. Nordeste para chegar no Rio de Janeiro, É. pulo. Já passou lá, passa aqui. Sim. E aí a população começa a se levantar, o povo. Não, isso é um absurdo o que aconteceu, trancou o projeto, nunca mais se falou disso. Verdade. Então, olha como é que quando o povo Sim. ele se antena sobre o que está acontecendo na política, ele interfere, Verdade. ele pressiona. E se isso tivesse se mantido Ele é anônimo. longe, ia passando É. e o povo vai perdendo direito. Porque quem domina hoje os espaços de decisão de poder são pessoas que já estão atreladas ao interesse de uma elite econômica que só quer lucrar Verdade. e que já tem dinheiro, né? Então, e isso se passa pela história do Brasil também, que como você falou, hoje a gente vive uma estabilidade democrática, ou quase estabilidade, com muitos, Sim. né, solavancos, mas que é um parêntese na história do Brasil, tá? O Brasil, ele é um país com uma tradição profundamente autoritária. Profundamente autoritária. A gente viveu grande parte do nosso período como colônia, ou seja, sendo subserviente, né, a Portugal. Depois nós viramos um império, independente, mas ainda assim um sistema autoritário. Depois a gente tem uma série de ditaduras, aí pro Estado Novo, ditadura varguista, depois Uhum. ditadura militar. Para vocês terem ideia, se a gente pegar da Constituição de 88 até hoje, é o período mais longo, ininterrupto, de democracia no Brasil. Sim. Verdade. Período mais longo. Que Isso não dá nem um século. Que é pouquíssimo tempo, é. Pouquíssimo. Uhum. Esse é o maior período que a gente tem de democracia seguida no Brasil. Sim. Então, a gente ainda não sabe conviver com a democracia. Uhum. A gente ainda está aprendendo. Engatinhando nisso. Engatinhando. A nossa democracia é um bebê. É verdade. Um bebê. O brasileiro, ele tem. E aí, por conta dessa veia autoritária, dessa tradição autoritária que nós temos nas nossas elites, mas também em parte da nossa população, a gente vê as pessoas ainda pedindo intervenção militar, pedindo volta da ditadura, pedindo intervenção estrangeira, porque a gente ainda está aprendendo a lidar com essa Uhum. diferença, a lidar com o outro, a lidar com a opinião, mas que é muito frágil. É verdade. A nossa democracia. E eu não tinha essa ideia, Sim. né? Acho que ninguém tinha. Uhum. Quando eu tenho a idade de vocês estão com quantos anos? 16. 16. Então, quando eu tinha 16 anos de idade, a gente tinha aquela coisa que era o fim da ditadura militar, né? E a gente achava que aquilo nunca mais ia acontecer. Nunca mais a gente Que nunca mais ia se vê isso falar mesmo. em ditadura no Brasil. Pra mim, a ditadura, quando eu tinha a idade de vocês, era uma coisa longínqua. Tipo assim, Verdade. mas isso aí é do passado, quando teve Não tem a ditadura. menor chance de acontecer aquilo de novo. É isso, né? E aí a gente vê hoje pessoas que defendem abertamente a Pedindo a volta, ditadura, né? pedindo a volta da ditadura, pedindo intervenção militar, né? As pessoas que ficaram na frente do quartel pedindo que fosse lá não reconhecer as eleições, colocar as eleições para baixo. Então é meio que um fantasma da nossa história que ainda nos ronda, né? E que a gente precisa entender que nada é natural. Se a gente vive hoje o Brasil, se nós todos aqui vivemos uma democracia, é porque muita gente lutou, Junto. deu a vida
e deu sangue para que hoje nós podemos viver uma democracia. E a gente precisa continuar lutando por essa democracia, porque essa democracia não é uma coisa natural. Uhum. Ela é fruto de correlação de Fruto de força, ela é muita fruto de luta, né? disputa política. Se a gente não se manter vigilante, a gente pode voltar a ser uma ditadura, a gente pode voltar a ser o que era antes, a gente pode regredir, né? A gente tem uma falsa sensação de progresso, que parece que a gente está sempre caminhando, né? A gente Sim. está sempre andando para frente, mas não. Não, Se a gente demole, a gente pode voltar. Então, o recado para a juventude é que eles permaneçam em luta, que eles permaneçam atentos, que eles se organizem coletivamente, Mas que eles lutem pelos seus direitos, que isso que é fundamental. uma perfeito. pergunta aqui que engloba todas as pessoas da sociedade, vendo uma melhora política, você acha que não daria um interesse a mais, por exemplo, em jovens melhorando a escola, adultos melhorando o bem-estar, assim, assim, hoje se vê uma desigualdade social muito grande. Sim. Então, por exemplo, se houvesse mais uma igualdade, houvesse direito para mães, assim, que hoje também se vê vários pais se afastando das mães. Muitos. Então, você acha que se melhorasse esses tipos de essas medidas para tanto para alunos, para mães, para idosos, melhoria de hospital, de escola, você acha que não teria um aumento de interesse pela política? Claro, mas eu acho, Cauã, que a gente precisa entender o seguinte, é que existem projetos na sociedade. Por exemplo, todo mundo é a favor de educação, né? Sim. Se você pergunta de forma genérica, alguém aqui é contra a educação? Ninguém aqui é contra a educação. Ninguém é. Alguém aqui é contra a saúde? Não. Não. Mas aí se eu perguntasse para vocês, por exemplo, mas qual é o tipo de educação que você defende? Aí é uma outra pergunta. Entende? Todo mundo é a favor da educação, mas Sim. nem todo mundo é a favor da mesma educação. É verdade. Por exemplo, eu sou a favor de uma educação pública gratuita de qualidade. Mas será que, por exemplo, ou de uma saúde pública de qualidade. Mas Mas será que os donos do plano de saúde são a favor? definitivamente não. Então, existe um interesse, entende? Dentro dessa própria disputa, que é de que sociedade e de que mundo nós queremos. Se é um mundo pautado pelos direitos, que é o que eu acredito, um mundo pautado onde todo mundo deva ter acesso aos seus direitos básicos, mas existe um outro mundo que é pautado pelo dinheiro, que o lucro vem na frente dos direitos. Então você só tem acesso. Normalmente é onde o poder está. E é onde o poder está. Que é se você só tem acesso se você tem dinheiro. Sim. Você não vê que uma das Que coisas foi- que o movimento estudantil lutou bastante é contra a faculdade pública gratuita, que até hoje tenta-se colocar mensalidade, né? Enfim. Já ter ideia. tentaram inúmeras vezes acabar com a faculdade pública, né? Tipo, a gente acha que é normal, que sempre teve aí, faculdade pública gratuita de qualidade. Isso sempre foi vontade, sempre teve de acabar com isso. E isso é impressionante, porque isso são patrimônios do Brasil. Porque a gente às vezes não tem ideia, mas a maioria dos países, gente de fora, e eu conheci muitas pessoas de Perfeito. fora do país, eles olham para o Brasil com encantamento. Eles olham assim e falam assim: cara, no Brasil vocês têm um sistema de saúde que todo mundo pode usar de graça? Pode. Pô, mas vai lá e é atendido por médico, e pode ser qualquer pessoa, até estrangeiro que vem aqui usa. Pode. Ah, tem N defeitos. Uma Mas- fila gigantesca Isso. e tudo mais, tal. Óbvio Exato. que a gente precisa aperfeiçoar isso tudo, né? Mas a gente precisa melhorar. Mas tem gente que quer acabar com isso. Tem gente que usa os problemas pra acabar, pra dizer o seguinte, tem que acabar com isso aí, vamos deixar Isso, passar. não faz sentido. Tu Fala. falou do ponto, quando eu fui para os Estados Unidos, e aí eu fui ver a questão de pode fazer um seguro. Aí eu falei assim, saúde. Precisa, pô, acho que é bom se fazer. Aí eu fui ver lá os planos, né? Aí tinha um que era o basicão, que era até $30.000. Eu falei, tá bom? Cara, $30.000. Irmão, isso aí de Isso aí não repente, dá nada. se é um bracinho quebrado, já vai passar. Eu falei, sério? Aí eu falei assim, cara, que loucura. Você não tá entendendo o negócio? E Não nem- tem de gente lá endividada
que tá pagando depois da vida um negócio que É fez, isso. porque não paga aquele seguro social, enfim. É isso. E às vezes nem precisa ir tão longe. Eu tive uma amiga chilena, Alejandra. E aí ela mora no Brasil. Eu falei, Alejandra, entre o Brasil e o Chile, por que que você decidiu morar no Brasil? Ela, Silvio, sem a menor dúvida, o Brasil. Aqui tem, aí falou, aqui tem a saúde de graça, aqui tem faculdade de graça, que você pode cursar, que no Chile não tem. O Chile, Verdade. todo o sistema de saúde do Chile é privado. Uhum. E todo o sistema superior de ensino é privado. Se você não tem dinheiro, você não faz. Eu tive Ponto. 2 colegas chilenos fazendo mestrado comigo na UFRJ, por Cara, causa da bolsa. a gente também, a gente tem um amigo que é peruano que ele veio aqui fazer Peruano, faculdade. vem muito. É isso. Porque lá não paga pra bolsa para pesquisador. É isso. Então, era a minha turma, tinha chileno, peruano. Pra você ter ideia, os caras vêm pra cá porque aqui ele recebe bolsa pra estudar, incentivo. Então, Então, veja tem o muita seguinte, coisa positiva aí essa que as coisa da pessoas não luta imaginam. do movimento estudantil, por exemplo, em defesa da universidade pública, em defesa da escola pública, isso é necessariamente o fortalecimento da democracia. Perfeito. Porque isso é a gente garantir que as pessoas tenham acesso aos seus direitos básicos. E democracia é isso. Você pode ter uma democracia política. Sem sombra de dúvida que a gente vive uma democracia política. Todo mundo aqui tem direito a voto, todo mundo aqui pode se candidatar. Vocês ainda não, mas vamos poder, né, no futuro. E tudo mais, a votar e ser votado. Agora, a social de democracia direitos, social de direitos, é né? verdade. A gente tem avanços como é isso, como é o SUS, como é a universidade pública, mas que são direitos que estão ameaçados, são constantemente ameaçados. E a gente tem que constantemente defendê-los. Porque tem sempre aqueles que vão falar: pô, desculpa, eu lembrei disso aqui, agora eu preciso comentar. Eu me lembro de um desses influenciadores, coach, eu acho, falando que preferia que o filho desse fosse vender picolé na garagem do que ir para a universidade pública. É, Eu me lembro da fala é. desse sujeito. É Era loucura. melhor meu filho, prefiro meu filho na garagem vendendo picolé. Ah, não, ele não falou o filho dele, não. Ele falou pro filho das pessoas da plateia. Agora que eu lembrei. Ele Faz falou, mais sentido. O dele não. agora eu lembrei, pro dele não. Ele falou assim: é melhor colocar o seu filho vendendo picolé na garagem do que colocar dentro de uma universidade pública no Brasil. Olha a loucura disso. Loucura. É uma insanidade. Gente, Sil, passa muito rápido o tempo aqui. Foi maravilhoso. Mas foi muito bom. Obrigado por você ter vindo aqui. Cauã, obrigado. Lucas, obrigado. E deixa uma mensagem final aí. Acho que essa câmera aqui você consegue falar com as pessoas. Manda um abraço, manda uma mensagem para os estudantes. Fica à vontade para a gente fazer esse desfecho. Ó, pessoal, em primeiro lugar, agradecer esse grande convite aqui. Foi um bate-papo maravilhoso que a gente teve aqui. E deixar o recado aí para toda a juventude, para vocês continuarem na luta, continuarem se organizando, construam grêmios nas suas escolas, organizem os estudantes, organizem a luta pela educação pública, que vai fazer toda a diferença na sua vida e na das outras pessoas. Maravilha. Gente, um abraço. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.